A Isso. nível nacional, deputado, a gente vem acompanhando aí, pelo menos nos últimos meses, né, alguns institutos de pesquisa sinalizando, apresentando uma baixa na popularidade do presidente Lula. As pesquisas estão mostrando de que está crescendo a rejeição por parte do eleitorado até o presente momento. Obviamente que o governo vem se movimentando para melhorar essa imagem do atual presidente, visando o 26. Eu gostaria de ouvir do senhor, como é que o senhor observa a questão do nome Lula, o líder maior do Partido dos Trabalhadores, para a busca de uma reeleição? Tirando Lula, quem que se encaixaria? E como o senhor bem disse aí, essa possibilidade de aproximação com outros partidos, e se realmente o PT ele virá mais fortalecido ainda no pleito do ano que vem. Bom, Celso, o mundo político ainda vê o Lula como o principal candidato à presidência da República, como o nome mais forte à presidência, né? É que se o Lula é candidato é um cenário, se o Lula não é candidato é outro cenário. Então isso é bem claro assim no círculo político. O governo já identificou que tem uma grande falha de comunicação, que o governo precisa acertar, porque tu enfrentar a massa que a extrema-direita cria, principalmente em fake news, em robôs que disparam mensagens o dia inteiro alimentando na cabeça das pessoas, está muito difícil fazer esse contraponto, mas o governo já entendeu que tem que melhorar a linha da comunicação. Eu vou pegar um exemplo para você aqui. O Pix, lembra a história do Pix? Uhum. O Pix é fiscalizado, desde que foi criado, a partir de R$ 2.500. Ele é fiscalizado a partir de R$ 2.500. O governo, e aí foi uma falha de comunicação, o governo anunciou que passaria a fazer a fiscalização do Pix a partir de R$ 5.000, certo? O Nicolas Ferreira e mais alguns fizeram aqueles vídeos dizendo que o governo estava querendo fiscalizar o povo, fiscalizar o pobre, não sei o quê, veio a imprensa junto, veio a massa, tudo, e o governo ficou naquela, então não vamos mais fazer isso. Aí o governo fez o quê? Recuou e disse, então tá, nós não vamos mais fiscalizar a partir de 5.000, vamos manter a regra como tá. Como tá a regra? 2.500. Ou seja, o povo não entendeu que o governo estava fazendo uma coisa que era boa para ele, que era aumentar a fiscalização de 2.500 para partir de 5.000. Mas em função daquela força, da massa da comunicação atravessada que eles fizeram, eles conseguiram ter resultados. Então o governo já entendeu que ele vai precisar melhorar a comunicação dele. Por quê? O Brasil era a 12ª economia do mundo, está caindo para a 7ª agora, né? O Bolsonaro queria vender a Embraer. O Lula, nessa semana, fechou os negócios com o Japão da venda de jatos de 10 bilhões, né? Que a Embraer vai produzir jatos para o Japão agora. Então, o resultado econômico do Brasil, ele só melhorou, a estabilidade melhorou. Mas o que o povo quer, né? Que é a conversa assim, precisamos baixar o preço da comida, baixar o preço do juro, baixar a inflação, o povo imagina que com Lula tudo tem que melhorar de uma vez por todas e já. E tudo é um processo que ele precisa acontecer na economia. Então eu te diria que hoje a rejeição ao governo, os índices de baixa de popularidade é justamente porque o governo não está conseguindo acertar a comunicação de mostrar o que ele está fazendo comparado ao que era antes o governo passado, que não acertou em nada a economia do país, né? Deputado, agora sendo bem prático aqui, indo direto ao ponto, que o nosso bate-papo é esse. O senhor fala que o principal erro do governo Lula seria a falha de comunicação em virtude de distorções e fake news que são propaladas por aí. Mas vamos lá. A informação de que a rejeição do governo vem pautado muito em base na economia, que está sendo mal aplicada. Como, por exemplo, se nós utilizarmos o café que nós estamos bebendo hoje, ele aumentou de preço. Não seria uma falha na comunicação da economia e da gestão pública ou da comunicação mesmo? Porque me traz um contrassenso, porque sabemos que há um equívoco, né? Como é que só é comunicação se está tudo aumentando? E é isso que o povo busca muito saber. Eu estou falando aqui pelo povo que me escuta e eles falam, não, peraí, eu vou no mercado, está mais caro. Sim. Tem algo errado. E eu não posso basear isso na culpa de um governo anterior. Eu tenho que me basear aqui no que eu estou fazendo aqui, nesse momento, né? Sim. Como que a gente traz isso, e nesse contexto, deputado, para que a população compreenda? Porque o senhor fala que é uma falha de comunicação, Sim. que a rejeição é só uma comunicação. O governo não está sabendo se comunicar. Não seria mais das atitudes? Tá, vamos lá. Por que o café e o ovo aumentaram o preço? Entendeu?
Não é o governo que põe preço no alimento. O governo lança, que é o que o governo fez agora, a isenção de impostos que os estados não estão querendo aceitar, os alimentos da cesta básica, para você conseguir, tirando os impostos, você tira um pouco o custo, você barateia um pouco o preço. Agora, o que aconteceu nos Estados Unidos? A gripe aviária lá fez com que eles matassem milhões de galinhas e eles diminuíssem a produção de ovos nos Estados Unidos. O que eles passaram a fazer? Comprar ovos do Brasil. O produtor brasileiro, ao invés dele vender aquele ovo a 40, 50 centavos no mercado, que ele chega a R$1 na gôndola, ele está vendendo a R$1 para os Estados Unidos, ele está ganhando o dobro vendendo para os Estados Unidos. Então, ele aumentou a exportação de ovos para os Estados Unidos e automaticamente diminui a oferta de ovos nas prateleiras e faz com que o preço aumente. A mesma coisa é o café. Você lembra da história da família Faria Lima? Eles compraram toneladas e toneladas e toneladas de café e guardaram esse café nos galpões deles para justamente a falta de café no mercado fazer o preço subir. Só que teve ladrões que foram lá e roubaram a safra deles, a produção dos galpões, né? E agora eles não estão conseguindo encontrar isso. Então, além disso, e eu fui aprender ao longo desses últimos períodos também, porque tem o café arábico, tem o café Conilon, tem as várias formulações dos cafés, as qualidades de café. E a safra que afetou nos outros países o café fez com que a exportação brasileira de café também aumentasse, e que, consequentemente, fez com que o nosso preço do café aumentasse, porque diminui a oferta dentro do país. Quando a gente fala, às vezes, do preço do milho, do preço da soja, não é governo. Isso não era Bolsonaro, não era Fernando Henrique, não era Lula, não era Dilma e não é Lula agora que põe o preço no produto, no alimento. E aí está a falha da comunicação, entendeu? Porque na cabeça do povo, aumentou o café, a culpa é do Lula. Aumentou o milho, a culpa é do Lula. Aumentou a soja, a culpa é do Lula. Não. Nós estamos falando de uma questão de mercado, de oferta e de procura. Mas e a carga tributária, deputado? Mas aí é que está. O governo federal anunciou a isenção do imposto, tirou o imposto. O governador Jorginho Melo anunciou que tiraria o ICMS dos produtos da cesta básica. No entanto, ele não mandou o projeto ainda para a Assembleia Legislativa para tirar esse imposto. Ele anunciou, mas ele não enviou. Era para ter enviado semana passada, não enviou. Era para ter enviado essa semana, não enviou. Então, se o governo federal tira o imposto, se o governo do estado tira o imposto, você consegue reduzir consideravelmente, no mínimo 30% você está reduzindo, porque o ICMS é 27%, mas o imposto federal você está tirando pelo menos 30% do valor do produto. Só que o governo federal mandou o projeto para o Congresso ainda não aprovou. Os estados estão se negando a mandar o projeto. Você lembra do combustível, no tempo do Bolsonaro, que o combustível chegou a 8,20 a gasolina? Os estados ligeiramente fizeram um projeto de lei, tiraram o ICMS do combustível para fazer segurar um pouco o preço. Foi culpa do Bolsonaro? Não, era culpa do mercado internacional, que elevou o preço do combustível porque o preço do petróleo do barril foi lá em cima. Aí tem uma falha de governo, porque no período do Bolsonaro ele fechou as refinarias brasileiras e nós passamos a refinar o petróleo todo lá fora e comprar o combustível. Se nós tivéssemos mantido as refinarias abertas no Brasil, a gente conseguiria ter um controle maior sobre o combustível. Mas, enfim, como é um preço dolarizado, não tem o que fazer. O dos alimentos é oferta e é procura. Como aumentou o preço dos alimentos, o governo federal fez a parte dele, vamos tirar o imposto. Os estaduais não tiraram o ICMS sobre os alimentos. Então, se o governo do estado tirar e o Congresso aprovar, tirar o imposto federal dos alimentos, ele vai conseguir segurar o preço deles. Tá vendo a comunicação como ela vai...